Seja bem-vindo a Salmos para uma Quarentena, nossa devoção diária no livro de Salmos para esta época de pandemia. Vamos ler hoje um salmo que é um salmo de gratidão, um salmo de agradecimento e de louvor ao Senhor. É o salmo do número 92. O salmo 92 é classificado como um hino de gratidão ao Senhor. E o salmo 92 diz assim: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumento de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. O inepto não compreende e o estulto não percebe isto. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, não obstante serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem, derramas sobre mim óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. É um salmo de gratidão, um salmo de alegria, um salmo de contentamento, um salmo que é descrito no início, no cabeçalho, não sei se na sua Bíblia tem, mas no cabeçalho deste salmo ele está identificado como um cântico específico para o Shabat, para o sábado. Na tradição rabínica havia salmos para todos os dias da semana. Alguns eram separados para ser usados especificamente no sábado, no dia da reunião na sinagoga. Este era um deles. Era um cântico específico para ser usado no dia de sábado. Este salmo tem uma característica muito interessante. Ele tem 7 vezes o nome sagrado de Deus, o nome Jeová. Provavelmente na sua Bíblia, como na minha, está colocado como Senhor. Mas a palavra original é Jeová e aparece 7 vezes, sendo que 7, como sabemos, é um número que representa perfeição, algo completo. Então o salmo inicia dando graças ao Senhor. A ideia de que as graças ao Senhor podem ser e devem ser dadas de manhã até à noite é uma ideia de continuidade, ou seja, sempre, em qualquer hora do dia, isto deve acontecer. Em Deuteronômio, na lei, no capítulo 6, havia um apelo a que se falasse de Deus de dia e de noite, a ideia da continuidade. De dia, talvez no momento de iniciar as atividades, antes de entrarmos no dia a dia, antes de nós começarmos a fazer as nossas coisas, já acordados e preocupados com o que temos, os nossos compromissos, com a nossa agenda, com aquilo que vamos ter que fazer, começar o dia da melhor maneira, entrando na presença do Senhor. Começar o dia aquietando o nosso coração, lembrando que por mais que tenhamos uma agenda, é Deus que faz as coisas acontecerem. Então nós vamos precisar da sua bênção, vamos precisar de discernimento, vamos precisar de sabedoria. Então começamos o dia na presença do Senhor, é a melhor maneira. E no fim do dia, possivelmente recordar aquilo que Deus fez, agradecer pelas bênçãos que recebemos, contar aquilo que Ele tem feito àqueles que estão à nossa volta. Lembrando que o povo de Israel não tinha meios de comunicação como temos hoje, rádio, televisão, internet, era a conversa à volta da fogueira ou junto da mesa ao fim do dia que representava o tempo de convívio, era uma boa oportunidade para dar testemunho. Aqui o apelo é feito para que a adoração seja feita em termos de música, não é? Com os vários instrumentos. E o nosso Deus deve ser adorado pelas suas obras, pelos seus feitos e pelos seus pensamentos. Aquilo que Deus faz e aquilo que Deus pensa. É claro que o que Deus pensa nós não conseguimos saber, a não ser olhando para as suas obras. E quando passamos por situações em que nós não tínhamos alternativa, em que não víamos solução, e depois vemos aquilo que Deus faz, e nós podemos então pensar e dizer, realmente a mente do Senhor é superior. Aquilo que Deus faz e aquilo que Deus pensa está acima daquilo que nós poderíamos pensar. Certamente aquilo que Deus elabora está muito acima dos nossos pensamentos, como o profeta depois diz da parte do Senhor, que o seu pensamento está muito acima, assim como a terra e o céu.
Há uma noção de agradecimento quase que particular, não é? Daquilo que Deus tem feito pelo próprio indivíduo. Ele agradece pessoalmente aquilo que Deus tem feito por ele. Ele reconhece que o ímpio não consegue entender isto. O salmista fala sobre a abundância dos ímpios. Eles crescem como erva. Há muita gente, infelizmente, ineptos, incapazes de perceber. Talvez já lhe tenha acontecido isto. Quando nós estamos a agradecer a Deus por alguma coisa, quando oramos para louvar a Deus por alguma bênção, as pessoas que não têm experiência com Deus, que não andam com o Senhor, possivelmente olham para nós e ficam confusos. Para eles, as coisas acontecem, são coincidência ou são meramente esforço pessoal. E quando nós damos graças a Deus, eles não conseguem ver aquilo que Deus está a fazer. É triste, mas também devemos compreender que isto faz parte de uma questão de aptidão espiritual, de percepção espiritual, que nós temos porque o Senhor nos abençoou, que nós recebemos porque Ele, na sua graça, nos deu capacidade para ver aquilo que aqueles que não conhecem a Deus não veem. Trata-se de perceber a realidade do mundo espiritual que os ímpios não conseguem, mas nós temos a obrigação de ter esta capacidade e de poder louvar ao Senhor em coisas que aqueles que não conhecem a Deus não fazem. Ele usa aqui expressões, o salmista, que são muito particulares. Por exemplo, no versículo 10 fala sobre o boi selvagem. A palavra no original, talvez em algumas traduções possa estar unicórnio. Há traduções, por exemplo, que usam a expressão rinoceronte. Temos aqui um boi, provavelmente já extinto, um animal que tinha no seu chifre a sua força, e isto é sempre um símbolo de força para os povos orientais. Ele fala aqui sobre o prosperar, e ele utiliza dois símbolos que são bem conhecidos do povo, que era a palmeira e o cedro. São árvores que crescem muito, ficam muito altas, são muito fortes e são árvores que duram muito. Então aqui a ideia é uma ideia de força, de grandeza e de permanência, de continuidade. Então ele está a dizer que o ímpio é aquele que cresce muito, ele é muito forte, e ele não é facilmente destruído. O contrário é sempre a visão dada desde o Salmo 1 dos ímpios como a erva, que floresce, mas rapidamente também murcha e desaparece. Portanto, o conceito de que os do Senhor são aqueles que vão permanecer, porque estão plantados na casa de Deus. Ou seja, eles têm a sua raiz no Senhor e é dele que recebem aquilo que precisam. Provavelmente esta ideia tem a ver com estar ligado a Deus em comunhão, estar na presença do Senhor, aproveitar as oportunidades de culto, mas ter o conhecimento da lei e vivê-la. O verso 14 será um verso particularmente querido aos irmãos que têm um pouco mais de idade. É um bom mote para ministérios de terceira idade, não é? Na velhice darão ainda frutos. É tão triste quando vemos pessoas com a idade a chegar e, no entretanto, parece que baixam os braços, desistem da vida, e olham para si mesmos como já não tendo motivo, razão para viver ou para aqui estar. Os servos do Senhor compreendem que se o Senhor lhes estendeu a vida é porque ainda tem algo a fazer em prol da vida, ainda tem algo para dar ao Senhor, ainda tem fruto para produzir. E é claro, há frutos diferentes nas fases diferentes da vida, mas certamente aquele que tem mais idade nas mãos do Senhor ainda poderá dar o seu fruto. E o texto diz claramente que na velhice darão o seu fruto, serão cheios de seiva e de verdor. Que o Senhor possa fazer prosperar a nossa terceira idade e a que nós possamos ser no Senhor como estes que são aqui descritos e que ainda continuam a dar resultado. Isto tudo porque a nossa rocha está no Senhor e nele nós temos total confiança. Tempo de pandemia, tempo diferente, tempo de limitações para algumas coisas, não é de certeza um tempo improdutivo. É um tempo de dar graças ao Senhor. É um tempo de arraigar as nossas raízes cada vez mais fundas na nossa comunhão com Deus. É um tempo de aproveitar as oportunidades conforme elas vêm, e elas são diferentes do que havia antes. Mas o nosso Deus, que está no controle, que tem o domínio de todas as coisas, cujo pensamento está acima do nosso, certamente permitiu por alguma razão. Nós devemos ter discernimento para crescer nesta percepção e desta forma servir e adorar o nosso Deus de dia e de noite, contar as suas maravilhas, iniciar o nosso dia em comunhão com Ele, terminar falando daquilo que são as suas bênçãos.